Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do VozesCast. Eu sou a Mariana Meurer e nesse terceiro episódio falaremos sobre um assunto muito interessante para todos os amantes de simulação da ONU e de direito. Falaremos sobre o direito internacional, a carreira e as diversas possibilidades dentro do curso. Ei, gente, sou o Procópio e hoje você vai ouvir sobre o que é e como é o direito internacional, as possibilidades do curso e outras curiosidades. Bem, e para você que se interessa pelo direito internacional, a gente vai falar sobre as relações internacionais e como isso afeta diretamente as nossas vidas. E como a gente deve estar atento sempre a essas pautas. Para hoje, trouxemos uma convidada super especial, doutora Amina Welten Guerra. Prazer em tê-la conosco. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. A Amina, ela é advogada e professora de Direito Internacional com atuação em cursos de graduação e pós-graduação, além de ser professora da Universidade Federal de Minas Gerais e do IBMEC. Secretária-geral da Comissão de Direito Internacional da OAB Minas Gerais, é especializada em migrações pela Universidade de Bolonha e coordena a pós-graduação em Direito Internacional do CEDIM. Na advocacia, atua com estrangeiras de diferentes nacionalidades, com o intuito de orientar e prestar serviços de imigração para o Brasil, bem como assegura questões jurídicas envolvendo dupla nacionalidade e direito internacional privado. Quando falamos em uma carreira muito bem consolidada, a gente está falando sobre isso, né, Mari? Pois é. Doutora, novamente é uma honra poder estar aqui em uma conversa com você. É um prazer, pessoal. Bem, para iniciarmos o episódio de hoje, nós gostaríamos de falar inicialmente sobre a sua carreira. Bem, eu gostaria de te perguntar sobre como foi a sua adolescência e o que te despertou a seguir na carreira do direito internacional. Bom, o meu ensino médio eu cursei na Fundação Torino, na Escola Internacional aqui em Belo Horizonte. Então, assim, já era uma escola que tinha uma visão um pouco mais aberta do ensino, né? Porque a gente estudava a história da arte, literatura, as aulas são em italiano, né? O português dentro da escola é a primeira língua estrangeira, né? E era uma escola de tempo integral. Então, no ensino médio, foi quando eu tive primeira oportunidade de explorar outras matérias, fora aquelas que a gente já vê no ensino médio brasileiro comumente, né? Matemática, português, história, geografia. Então, inclusive, eu tive direito no ensino médio, né? Que a gente tinha direito, tinha economia política, história da arte, enfim, literatura. Então, era um curso bastante estimulante. E aí, quando eu terminei a Fundação Torino, e lá eram 4 anos de ensino médio, eu tive a oportunidade de, eventualmente, estudar fora. Quem, com 19 anos, se tiver a oportunidade de sair da casa dos pais e morar fora, não vai querer, não é? Então, eu vi, né, nessa oportunidade exatamente a possibilidade ali que iria me permitir ir para fora do país e estudar. E como eu tinha tido direito no ensino médio, eu gostei muito da matéria, né? Até o momento, eu tinha, sempre quando me perguntavam assim, o que você pensa em estudar? Né? Muito comum, você ali com 15 anos, 16 anos, o que você pensa em fazer na faculdade? Eu sempre pensava, acho que eu gosto de história. E eu gostava muito de mexer com papéis. Então eu falava, acho que eu vou ser secretária, acho que eu vou estudar história, mas eu não me via como historiadora, eu só gostava da história, né? E aí, quando eu estudei direito, eu falei, pronto, já sei o que eu quero fazer, direito. Bom, terminei o ensino médio e aí, tendo essa possibilidade de ir para a Itália, né, estudar fora, porque você termina o ensino médio na Fundação Torino, é como se você tivesse o diploma europeu, então você poderia acessar qualquer universidade na Europa. Eu descobri que Bolonha, né, na Itália, tinha tido a primeira universidade do mundo, universidade do século XI, que foi a Universidade de Direito. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Quero ir fazer faculdade de Direito na Itália. Então, meio que começou assim, com 19 anos fui para a Itália. E aí, a área do direito internacional foi com o tempo? Foi com o tempo, porque eu cheguei na Itália com 19 anos, né? Até eu me adaptar, fiquei 1 ano sem vir para o Brasil, queria realmente, né, aprender ali como que seria viver na Itália e tal. O direito internacional ele veio mais tarde. Eu confesso que até quando eu tive direito internacional na Itália, não me fascinou tanto a matéria. Veio me fascinar quando eu fiz um intercâmbio para o FMG. Então, da Itália, eu ganhei uma bolsa para vir para o Brasil. Eu já estava buscando ali, depois de 4 anos morando na Itália. Eu falei, gente, já quero voltar para o Brasil. Já estou um pouco cansada disso daqui. Como que eu posso voltar, né? Já sei, vou me aplicar para uma bolsa. Aí todo mundo falava, mas como assim? Você é brasileira, de Belo Horizonte, você está na Itália e está querendo agora bolsa para voltar para Belo Horizonte? Eu falei, exatamente isso.
Bom, e aí ganhei a bolsa, fui para BH, voltei, né, para BH e fiquei um semestre na UFMG e tinha lá disciplina de Direito Internacional. Marquei essa disciplina, falei, beleza, vamos ver, né, o que mais vai sair aí desse caldo aí do Direito Internacional. E aí eu tive aula com um professor que eu achei maravilhoso, o professor Bruno Vanderlei. E ele falava de geopolítica, ele falava dos estados. Eu falava, gente, como uma pessoa consegue ter tanta informação na cabeça? Eu estou encantada, eu quero isso. Como é que será que faz para ser assim? Né? E foi daí. Então, a partir do momento que eu tive essas aulas com ele, isso foi 2008, 2009, o direito internacional como matéria começou a me encantar. Esse cenário internacional com o nacional tem muita diferença? Você percebeu? Bastante, porque quando a gente vai analisar o âmbito internacional, né, a gente tem complexidades, quer dizer, você não tem mais só um estado em jogo, mas você tem dezenas ou mais de uma centena de outros estados e você tem uma série de fatores, não só jurídicos, mas políticos, econômicos, geográficos, e tudo isso engloba o cenário internacional. Então, sem dúvida, justamente por causa disso, as aulas desse professor me fascinavam tanto, porque ele conseguia colocar tudo isso, ele conseguia falar de tudo isso, e eu ficava assim, não é possível que uma pessoa, né, consiga armazenar tantas informações e saiba tanta coisa assim. Então, sem dúvida, né, analisar o âmbito interno e internacional são coisas diferentes. E sobre a sua rotina como estudante lá no exterior e aqui no Brasil? Teve, assim, muitas peculiaridades lá no exterior? Como que era? Totalmente diferente, totalmente diferente. Assim, na Itália, primeiro, por exemplo, a Universidade de Bolonha, ela é a única universidade da região Emília-Romanha, né? É como se em Minas Gerais a gente tivesse uma única universidade. Não é assim? Quantas universidades, quantas faculdades a gente tem em Minas Gerais? Muitas, de direito, inúmeras. Não, na Itália não. Na Emília-Romanha você tinha uma universidade. Então, na minha sala, eram 500 pessoas. Nossa. A gente tinha aula em anfiteatros. Não era assim 30 colegas de sala, 40, 50, 60. Não, eram 500, 600, 700 pessoas dentro de uma sala. Então, primeiro, fazer amizades era muito mais difícil. Nós, brasileiros, né, somos muito mais expansivos, muito mais abertos. Né? Você está sentado do lado de uma pessoa, imagina, existe a possibilidade de você sentar do lado de uma pessoa na faculdade 5 anos e nunca falar com ela? Nossa. Não existe isso. Lá existia essa possibilidade, sim. Então, tinha gente lá que passou 5 anos sem nunca me olhar. Né? Então, assim, essa questão do trato pessoal é bastante diferente. Eu tive bastante dificuldade com isso. E a rotina de estudo. Lá, assim, é bem diferente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você vai estudar processo civil em 4 anos. Né? Você faz processo civil 1, um semestre. Processo civil 2, outro semestre. Processo civil 3, outro semestre. Lá, não. Você vai estudar processo civil todo em 3 meses. E depois você vai ter que dar o exame daquele livro, aquele calhamaço lá de 1.000, não sei quantas páginas, de uma vez. Então, assim, eu estudava 15 horas por dia. Era a minha média de estudo de segunda a segunda. Né? Então, enfim, sempre gostei bastante de estudar também, mas nesse período na Itália, realmente eu estudava muito, né? Eu era uma das melhores alunas da sala, mesmo sendo estrangeira, né? Sempre ali me dedicando bastante. Então, tanto do ponto de vista pessoal, interrelacional, quanto desse ponto de vista de estudo, de rotina, certamente muito diferente do Brasil. E o italiano, era muito difícil? Foi muito difícil? Bom, eu cheguei lá, eu já sabia italiano, porque eu tinha estudado na Fundação Torino, e lá as aulas já eram em italiano. Então, assim, eu já li, eu já sabia e tal. Mas é claro que quando você chega no país, o seu contato com a língua muda totalmente, né? As gírias, às vezes você ouvir diferentes sotaques e conseguir entender. Então, sem dúvida, quando eu cheguei, eu tive que me adaptar àquela língua do dia a dia, né? Você está 24 horas em contato com a língua. Sim. Então, assim, no começo era bastante cansativo mentalmente, mas depois a gente acostuma. Então, chegou uma época assim que os italianos, às vezes, quando me ouviam falar, nem achavam que eu era brasileiro. Consegui praticamente não ter sotaque. Não. Né? Então, depois de um tempo foi bem tranquilo. Até hoje, né, eu trabalho, depois a gente vai falar disso, mas até hoje eu trabalho praticamente todos os dias em italiano, então eu adoro. Se eu não falo italiano um dia, eu já sinto falta. Agora, sobre o curso de Direito, como que foi a graduação? Bom, a graduação foi incrível, né? Acabou que eu me formei um pouco mais tarde, porque como eu vim para o Brasil, primeiro fazer esse semestre na Federal, depois eu vim de novo, eu ganhei outra bolsa de lá para cá para escrever o que eles chamam de tese all'estero, né? Que seria o nosso TCC, mas no exterior.
Então, de novo, eu voltei para a Federal. Então, acaba que esses tempos, né, de intercâmbio estende um pouco mais no nosso prazo ali de formatura. Então, eu entrei na universidade em 2005, 2006, com 19 anos, e terminei em 2011. Então, me formei em 2011. Né? Demorei ali um pouco mais de 5 anos para terminar a graduação. E foi maravilhoso. Assim, 2 das minhas, até hoje, melhores amigas são dessa época. Inclusive, agora, umas semanas atrás, eu estava lá e revi uma delas. Quer dizer, já tem mais de 10 anos e foram as amizades, né, que mais ficaram assim, para mim. Fora o fato que, morando na Europa, a gente consegue viajar com muito mais facilidade. Sim. Né? Por exemplo, eu lembro que, na minha época, eu cheguei a pegar voo para Londres de 1 libra. Não. Custando 1 libra o voo. Você acredita nisso? Tipo, R$6. Pois Como é. assim? Como assim, né? Como assim? Não, R$6? Não, estão brincando. Não é possível esse voo. Não chega lá. Não, chega. Fui para Londres a 1 libra. Eu lembro que eu fui para Paris várias vezes. Era 50 euros. Na época que o euro estava 3. Era tipo R$150. A gente não vai para São Paulo, né? Com R$150. Então, viajei muito. Então, foi muito legal, assim. Teve a parte do perrengue chique da vida universitária, mas sou muito grata por ter tido essa oportunidade, foi muito legal. Do curso de Direito, o que a senhora mais gostou e qual parte que a senhora não se identificou tanto? Olha, eu adorava que lá os professores são muito dogmáticos. Então, assim, eles não dão aula, eles dão palestras. Então, eu ficava encantada, assim, com a forma, né, da condução das aulas. Eu gostava muito disso. Lá, praticamente, não tem interação professor-aluno. Se você quiser falar com o professor, você tem que marcar o horário com ele e você vai conseguir, assim, 1 vez por mês, sabe? Não tem essa coisa de toda hora você estar ali fazendo essa interlocução com o professor durante a aula, porque são 600 pessoas. Então, o professor chega, ele dá a palestrona dele lá, fica falando, sei lá, 4 horas, 3 horas direto, e você fica lá, entendeu? Caladinho, e, assim, pessoal muito disciplinado também, não tem bagunça na sala. Então, eu gostava muito dessa condução acadêmica. Eu acho que talvez venha até um pouco daí, né, esse meu gosto, assim, pela pesquisa, porque eu gostava da forma como as aulas eram conduzidas. E o que eu não gostava tanto, eu acho que era um pouco isso. Os professores, assim, o perfil do italiano médio, né, assim, pra gente, ele é muito diferente do nosso perfil de brasileiro. Nós, brasileiros, somos muito mais afetuosos, às vezes, no trato. Né? O italiano, ele, às vezes, é mais rígido, né? Enfim, ele é muito direto. Né? O brasileiro, não. Para ele dizer uma coisa que ele não gosta, a gente faz uma curva. Ainda mais se a pessoa não te conhece. Ela não vai jogando, assim, na sua cara o que ela não gosta, o que tá ruim, o que não tá bom. Ela não faz isso. A gente vai ali dando as curvas. E na Itália, não. Eles são muito diretos. Então, assim, eu lembro de várias vezes que eu ia, às vezes, pedir uma carta de recomendação para um professor para fazer alguma coisa e tal. Eu saía chorando, assim, sabe? Porque realmente o trato era muito diferente. Mas isso foi bom porque me deu também aquela postura assim, não, agora, entendeu? Agora eu sei conversar com as pessoas, agora ninguém... Então, assim, foi bom também. Essa parte foi boa também. E quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Aí, né, depois que eu voltei, né, você fala... Bom, depois da formatura, assim. O primeiro grande desafio foi que, quando eu voltei para o Brasil, em 2011, era como se eu não tivesse título superior no Brasil, porque eu tive que revalidar a minha graduação. Né? Então, assim, isso foi muito difícil. Foi muito difícil ficar no limbo durante vários anos. Então, imagina, uma pessoa que terminou a faculdade de Direito, o que é a primeira coisa que ela vai querer fazer? Trabalhar. Trabalhar com o quê? Direito. Direito, então, ser advogado, né? Fazer o AB. Sim. Ou então, por exemplo, entrar no mestrado. Eu não podia fazer nada disso. Nossa. Porque era como se eu não tivesse título superior no Brasil. Sim. Então, eu voltei para o Brasil com 25 anos. E aí, na época, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu preciso revalidar meu diploma. Foi muito difícil, durou 4 anos. Nossa. Inclusive, gente, não recomendo que façam faculdade de Direito fora. Eu preciso dizer isso, né? Eu fiz porque eu também sou teimosa. Eu quero fazer um negócio, eu vou lá, vou fazer. Mas, assim, hoje até os meus alunos, quando falam, professor, eu gosto tanto dessa trajetória sua em Bolonha, eu falo, você gosta porque eu já passei, e hoje você vê aí, e aí você acha que foi tudo flores. Não foi, foi bem difícil, né? Certamente isso moldou minha carreira e tudo, mas, assim, não recomendo, não precisa. Faz no Brasil, e aí, eventualmente, você faz um intercâmbio fora, né? Uma coisa assim. Então, o primeiro grande desafio foi esse, revalidar o meu diploma e falar assim, o que eu vou fazer? Porque, poxa, eu estudei tanto, eu era tão boa aluna, eu fui estudar na primeira universidade de Direito do mundo. Como assim eu vou chegar aqui no meu país e não vou ser reconhecida pelo que eu fiz? Então, foi meio que um choque, né? Então,
tive que buscar outras coisas para fazer. E aí, tendo essa revalidação, você começou atuando como? Bom, a minha revalidação demorou bastante para sair, né? Então, eu voltei para o Brasil em 2011. Minha revalidação saiu em 2015. Nossa. Então, nesse ínterim, né, nesses 4 anos, pelo menos no ano seguinte, com 26 anos, eu tive a grande oportunidade de começar a fazer o que eu faço até hoje, que é lecionar. A Fundação Torino, que foi a minha escola de ensino médio, me chamou para dar aula lá. Como eles têm direito na grade, eu tinha acabado de voltar da Itália, as aulas são em italiano, né? As aulas de direito são em italiano. Então, eu era a candidata ideal, quer dizer, eu era ex-aluna, eu sabia italiano, eu tinha estudado direito fora, e eles têm direito italiano na escola, então eu era perfeita. Então, com 26 anos, em 2012, outubro de 2012, eu nunca vou esquecer, porque a minha memória fotográfica do meu primeiro contrato de carteira assinada eu tenho até hoje, que eu falei, caramba, agora eu tenho carteira assinada, né? Agora eu virei gente grande e tal, vou começar a trabalhar. Então, eu lembro bem, assim, 12 de outubro de 2000 e... Acabei de falar, esqueci. 2015? Não. Foi, 2015 eu voltei, foi 2012. 2015 foi a revalidação, 2012 eu comecei a trabalhar na Fundação Torino. Bom, então, aí pelo menos, né, eu comecei a trabalhar na Fundação Torino, tinha ali, ganhava muito bem, 26 anos ainda morava com meus pais, então, assim, fiquei tranquila, né, nesses 4 anos esperando, fazendo o que eu tinha que fazer para a revalidação, mas ainda assim, trabalhando, querendo ou não, com direito, mantendo o italiano, usando ali todos os dias. E foi ótimo. E meus alunos eram adolescentes. Então, eu falo que os adolescentes moldaram o meu jeito de ensinar. Porque eu ensinei para essa turma, né, mais de 10 anos. Não. E como surgiu a oportunidade de atuar na OAB, em Minas Gerais? Bom, aí, quando eu fiz, né, minha revalidação saiu em 2015. Tá, aí eu falei, agora sim, agora abriu a porteira, eu vou fazer tudo que eu não fiz esses 4 anos. Então, entrei no mestrado. Isso já tinha voltado para a Itália no meio tempo para fazer um mestrado em Direitos Humanos e Imigração. Mas, né, depois que saiu a revalidação no Brasil, aí eu entrei no mestrado estrito sensu da PUC e comecei a fazer cursinho para a OAB. Passei de primeira, graças a Deus. E aí comecei a atuar com o que, né, paguei ali minha anuidade e tudo, e comecei a atuar com o que aparecia, né? Eu falo que quando a gente faz faculdade de Direito, a gente, né, faz a OAB, as primeiras ações que a gente tem costuma ser uma ação de família, né? Algum parente seu que te pediu alguma coisa para você fazer de graça, costuma ser um inventário. Então, a minha primeira ação foi isso, né? Foi uma coisa de família, né? Para um vizinho, na verdade, não foi nem parente, mas foi um vizinho. E aí eu comecei a advogar e tal, e a minha aproximação com a OAB, na verdade, ela é mais recente, né? Porque eu tirei a minha OAB em 2018. E o mestrado? Como foi o mestrado? O mestrado na Itália ou no Brasil? No Brasil. Bom, foi ótimo, porque finalmente eu tinha sentido, finalmente eu posso voltar a estudar, né? Posso voltar a estudar, então agora vou fazer o mestrado. Fiz o mestrado na PUC em Direito Internacional. Então, foi ali que eu comecei a aprofundar, né, dentro do direito internacional. E o meu primeiro tema foi o tema da migração e dos direitos humanos. Então, foi aí que eu comecei a me aproximar, né, de alguns trabalhos voluntários, inclusive, né, dentro desse âmbito de direitos humanos e migração. E eu fiz o mestrado na metade do tempo que ele era para ter durado, né? Porque eu falei, agora que eu posso fazer, vamos agilizar, vamos né, aproveitar o tempo, recuperar o tempo perdido. Então, eu fiz o mestrado na metade do tempo e depois já emendei com o doutorado. E como que foi o processo do doutorado? Bom, o processo do doutorado, eu cheguei a ser não sei se eu fui a primeira ou a segunda aprovada no doutorado da PUC na época, e mantive a minha mesma linha de pesquisa. Então, eu tinha feito mestrado em Direito Internacional, né, processos de internacionalização e constitucionalização, e depois do doutorado eu mantive a mesma linha de pesquisa, e eu tive a sorte de ter tido como orientador no doutorado hoje uma pessoa que é juiz na Corte Internacional de Justiça. Nossa. Né, o Leonardo Nemer Caldeira Brant, ele começou a me orientar no doutorado, depois ele teve que parar porque ele saiu para servir a Corte em 2022, né? Então, enfim, e ele, como já tinha uma carreira no direito internacional, eu posso dizer que a minha vida, né, a minha carreira no direito internacional foi o fato dele ter sido meu orientador,
e eu estou começando a trabalhar com ele, foi um divisor de águas na minha carreira no direito internacional. E falando exatamente sobre isso, essa questão de networking nessa área, como que é? Eu tenho falado muito com os meus, falo isso muito com os meus alunos, e hoje eu tenho feito mentorias, né, em carreira na área do direito internacional. Eu falo, gente, na minha experiência, quando a gente pensa na nossa carreira, não adianta a gente pensar só no pilar do conhecimento. Então, é claro, você vai fazer um curso, vai fazer um mestrado, você vai fazer aquilo que você precisa conhecer para atuar na sua área, tá bom? Mas a gente não pode achar que é só fazer o curso, que é só ter o conhecimento. A gente precisa de ter network. O network ele tem que caminhar junto com o nosso aprimoramento profissional, né? Então, hoje, nas minhas mentorias, eu falo, gente, a carreira, né, a gente tem que estruturar em 3 pilares, né? O pilar do network, o pilar do conhecimento e o pilar do propósito. Se os 3 não estiverem alinhados, a gente fica ali meio, né, fica meio capenga ali de um lado. E sobre, mais recentemente, você esteve na Academia de Haia. Uhum. Como que foi essa experiência? Como que foi o processo da bolsa? Haia é uma cidade na Holanda e ela é considerada a capital do direito internacional, né? A gente teve, em 1899, quer dizer, século XIX, a gente teve a primeira conferência de paz, né, na Haia. E hoje a cidade ela é sede de vários organismos internacionais, né? Não saberia nem citar todos. A gente tem a Corte Internacional de Justiça, que a gente tem visto muito nos noticiários. A gente tem o Tribunal Penal Internacional, a gente tem a Organização para a Proibição de Armas Químicas, a gente tem a Corte Permanente de Arbitragem e a gente tem dentro do Palácio da Paz, que é onde funciona a Corte Internacional de Justiça, a gente tem a Academia de Haia. A Academia de Haia, na verdade, ela é uma academia. Então, assim, tem o objetivo de fornecer cursos de direito internacional 2 vezes por ano, que eles fazem, e eles chamam os mais renomados professores da área para ministrar, né, esses cursos. Então, assim, foi absolutamente incrível. Eu conheci pessoas de mais de uma centena de nacionalidades. Eu conheci gente que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu conheci gente do Azerbaijão, né? Eu conheci gente da Ucrânia, né? Gente da Rússia, Israel, conheci, enfim, Geórgia. Então, enfim, foi uma oportunidade de network incrível, né? E também de aprimoramento pessoal. E essa troca multicultural, o que você acha que trouxe para você? Bom, foi incrível, né? Porque, por exemplo, uma das atividades lá que a gente teve que fazer em grupo, o meu grupo era eu, brasileira, essa menina do Azerbaijão, uma menina da Ucrânia e outra de Israel. Eu falo meninas, mas assim, a de Israel trabalha para o governo de Israel. Então, assim, não éramos meninas ali, mas eram, enfim, pessoas que já tinham uma certa bagagem na área do direito internacional, muitos que eram diplomatas, né? Vietnã, conheci um diplomata do Vietnã, conheci uma pessoa importante da Arábia Saudita, assim, tinha gente realmente do mundo todo. Então, essa troca é incrível. Primeiro porque a língua oficial da Academia de Haia é o inglês e o francês, então tudo era inglês. Mas eu nunca tinha ouvido o inglês ser falado por tantos sotaques diferentes. Porque, às vezes, por exemplo, a gente ouve um brasileiro falando inglês, você fala, isso é brasileiro. Né? Você reconhece o sotaque. Sim. Eu nunca tinha ouvido o inglês ser falado por mais de uma centena de pessoas, assim, né? no mesmo período. Então, foi absolutamente incrível, foi muito rico. A gente sabe que a senhora conquistou uma bolsa. Como que foi esse processo da conquista dessa bolsa? Sim. Bom, Haia é uma cidade, primeiro, muito cara, né? Uma das cidades mais caras da Europa. O curso da Academia de Haia ele é bem caro também, né? Ele custa 1.300 euros só para você fazer o curso, fora a passagem aérea, fora a alimentação e a estadia durante 3 semanas, né? Dura 3 semanas, então, enfim. Então, eu falei, vou para lá para ficar 3 semanas se eu conseguir a bolsa. E a bolsa tem um processo seletivo, né? Esse processo seletivo, você manda o seu currículo, basicamente, você manda uma carta de motivação. Na Europa, eles gostam muito disso, né? Da tal carta de motivação. Por que você acha que você deveria ganhar essa bolsa e tal? Então, essa carta de motivação. E eles pedem uma carta de recomendação. Né? Então, quer dizer, aí eu busquei a importância do network também, né? Nesses últimos anos, eu participei também do programa de Haia, o programa externo da Academia de Haia.
que é o programa externo? Como nem todo mundo pode ir à AIA, que seja uma vez por ano, 2 vezes por ano, a Academia de AIA promove o curso em outros países pelo mundo periodicamente. Então, a última edição do curso do programa externo da Academia de AIA foi no Paraguai no ano passado. Então, é assim, por exemplo, aconteceu no Paraguai. Aí, então, é a nível latino-americano. Então, eles selecionam 20 profissionais da América Latina e pagam para as pessoas irem lá fazer o curso. Então, aí quando eu fui fazer esse programa externo, que foi em março de 2024, ali eu já tinha conhecido vários professores da Academia de AIA. Então, ali, e éramos só 20 pessoas, era tipo um petit comitê, assim, né? Coisa bem exclusiva, com só, enfim, pessoas que já atuavam na área do direito internacional, foi incrível. E aí eu pedi essa carta de recomendação, obviamente, para um desses professores, né, que eu tinha conhecido. Então, tem a carta de motivação, tem a carta de recomendação, tem o currículo que você apresenta, e para a Bolsa, comumente, eles gostam de apoiar pessoas que já estão, assim, não é uma coisa para recém-graduando, né? Porque eles gostam de apoiar pessoas que já têm ali uma certa trajetória no direito internacional, meio que para dizer assim, eu sei que, né, no ano que vem você não vai mudar de ideia, eu não vou me tornar, não vou para o marketing digital, entendeu? Coisa do tipo, eu não vou, quer dizer, não sei, né, gente? Vamos ver as propostas, vai que surge, aí a gente já não sabe. Mas, enfim, a ideia é que eu continue no direito internacional. Então, eles têm muito essa preocupação também, né, de que a bolsa seja designada para aquela pessoa que já tem uma certa trajetória dentro da área. Como que a senhora fica sabendo dessas oportunidades de incremento de currículo? Bom, o network sempre ajuda, porque a gente não consegue conhecer tudo, né? Hoje mesmo, eu recebi uma colega minha que eu conheci lá na Holanda, ela me mandou um site só com oportunidades de trabalho na Holanda. Ela falou assim, eu acho que você já devia conhecer esse site. Eu falei, não conhecia. E o site é incrível, né? Então, quer dizer, não dá para a gente conhecer todos os recursos que existem no mundo, né? A gente precisa conhecer pessoas para as pessoas nos apresentarem oportunidades. Então, assim, geralmente é você, não sei, se você se interessa por alguma organização, né, sei lá, você se interessa pela ONU, então você tem que entrar, né, no site da ONU e eles têm lá job opportunities, né, vacancies para você, e aí você se inscreve às vezes nas newsletters, né, para você seguir aquilo que eles estão publicando. Hoje tem muita oportunidade. Você entra na internet, tem muitas bolsas, muitas oportunidades. E sobre o seu escritório de direito e dupla nacionalidade, como que funciona essa área de atuação que você faz? Pois é, como eu acabei me formando advogada um pouco mais tarde, né? Eu já tinha começado a minha carreira na docência. Quando eu comecei a advogar, o que geralmente quem começa a advogar faz? Estágio. Para mim não era interessante mais fazer estágio quando eu tirei a OAB. Por quê? Eu já não tinha ali meus 25 anos, né? Acho que 2018 eu estava para quase 30 anos, né? Então, quer dizer, para mim já não era mais tão interessante fazer estágio assim. Então, eu decidi de cara abrir meu próprio escritório, né? Então, desde sempre, eu nunca trabalhei para ninguém dentro da advocacia e abri o meu próprio escritório. E, na época, a minha família estava buscando a dupla nacionalidade para a gente, porque a minha bisavó era italiana. E aí eu lembro que minha mãe, a gente estava recolhendo lá a certidão e tal, e tentando aprender a gente mesmo como que fazia o procedimento. E aí, como a gente primeiro fez para o meu irmão, né, depois a gente foi fazer para a gente, eu vi que aquilo ali era uma possibilidade de trabalho. Então, eu comecei a oferecer esse trabalho. Então, começou assim. Eu comecei fazendo o meu próprio processo para a dupla nacionalidade italiana e depois comecei a oferecer isso para outras pessoas. E hoje, no meu escritório, a gente trabalha com qualquer tipo de dupla nacionalidade que você quiser. Espanhola, trabalha em francês, qualquer uma. Inclusive, naturalização brasileira. Quem quiser se naturalizar brasileiro também. Imagino que todos vocês sejam já brasileiros, mas conhecer... E o processo é muito demorado? O quê? Esse processo de dupla nacionalidade? Costuma ser bastante demorado, porque são procedimentos, né, ou processos bastante burocráticos. Você tem que, por exemplo, né, juntar a certidão de você até o seu antepassado. Então, imagine eu tenho que juntar as minhas certidões, as dos meus pais, as dos meus avós e as dos meus bisavós. Isso por causa da italiana. A gente trabalha no escritório também com a nacionalidade sefardita, né? Os judeus sefarditas.
aqueles que foram expulsos, por exemplo, de Portugal, né, Espanha. Então, quando a gente vai buscar fazer a árvore genealógica dos sefarditas, a gente costuma chegar na 16ª geração. Então, assim, é gente demais. 16ª geração, você está falando de, né, centenas de anos. Você vai lá em 1600 achar um antepassado. Então, são procedimentos muito burocráticos. Nem sempre esses certidões, esses documentos, eles são de fácil requisição. Então, demora. Tem que ter paciência. Doutora, a senhora falou pra gente que começou a lecionar devido a um tempo que não podia trabalhar ainda como direito aqui no Brasil, correto? E depois, a gente viu no seu currículo que a senhora continuou trabalhando, lecionando, sendo professora na UFMG e no IBMEC. O que te motivou a continuar? Assim, quando eu entrei em sala de aula, né, com 26 anos, eu descobri o mundo, né? Eu descobri que eu amava fazer aquilo. E é engraçado que até hoje, quando me chamam, quando eu estou nesses ambientes da UAB, que geralmente se referem a gente como doutora, né? Eu, às vezes, assim, não me reconheço tanto, né? Acho legal e tal, mas eu gosto de ser reconhecida e eu tenho trabalhado na minha carreira e vou continuar trabalhando dessa forma para ser reconhecida como professora, né? Como docente. Então, assim, quando eu entrei em sala de aula com 26 anos, foi incrível lecionar, assim, foi maravilhoso. E depois, claro, eu fui fazer o mestrado e doutorado, aí é um caminho meio natural, né? Dificilmente você vai buscar um doutorado, até que hoje muita gente tem buscado o mestrado, mas dificilmente você vai perseguir, né, e buscar um doutorado se você não tem intenção de ensinar. Por quê? Primeiro que, se você não fizer um doutorado numa federal, se você fizer numa universidade privada, é caríssimo um doutorado, né? A gente está falando de milhares de reais por mês. Não necessariamente as pessoas vão querer investir nisso, sendo que elas vão usar isso para quê? Um advogado com doutorado? Tá, pode ser interessante, mas a advocacia, às vezes, ela busca um perfil tão mais prático que, às vezes, o cliente nem olha tanto assim para o seu doutorado. Agora, na docência, não. Então, foi um caminho natural, né? Então, quando eu estava terminando o mestrado, a PUC me chamou para dar aula. Foi minha primeira oportunidade na graduação, ensinando direito. Foi na PUC de Betim, com a minha ex-chefa, né, coordenadora Marilene Durais, que eu já deixo aqui meu abraço, né, minha gratidão, porque ela me abriu essa possibilidade de lecionar pela primeira vez na graduação. E aí já tive, né, esse impacto de diferença de público, né, acostumada a lecionar para adolescentes, de repente, né, para meninos ali de 15 anos, 16 anos, até 17 anos, de repente comecei a lecionar para as pessoas de 21, 22, 23, 24, 25, né? E hoje, enfim, né? O céu é o limite. Eu tenho alunos aí de todas as idades. E como que é levar todas essas competências? Então, AIA, doutorado, para a sala de aula? A gente consegue umas discussões mais elaboradas? E se também tem muita diferença entre um aluno de ensino médio para um aluno de graduação? Até, sabe o que é interessante, Augusto? É que durante muitos anos eu dei aula de direito em projetos voluntários em escolas públicas pelo Brasil, dentro do projeto Direito na Escola da UAB. Então, assim, rodei Minas Gerais, Belo Horizonte, dando aula, até para a escola de surdos e mudos. Eu cheguei a dar uma aula, foi incrível. Tinha uma pessoa fazendo a tradução. Enquanto eu dava aula, tinha uma pessoa fazendo a tradução. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, eu sempre dei aula para muitos públicos, todos os perfis, né? Gente com mais condição financeira, menos condição financeira, gente que tinha estudado mais, gente que tinha estudado menos. E sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu dava, às vezes, a mesma aula dentro de, né, uma escola com alunos de alto poder aquisitivo e, às vezes, dentro de uma escola pública com pessoas que tiveram menos oportunidade? O que me chamou muita atenção era que as perguntas eram as mesmas. E eu falei assim, gente, realmente, né? A questão da docência, a questão do ensino é a gente dar a oportunidade para as pessoas. Todos, né, têm capacidade, todos são inteligentes, todos vão ter ali as suas diferentes habilidades, né? Nós não temos os mesmos níveis de inteligência, mas a gente tem habilidades distintas. E eu fiquei encantada por isso. Eu falei, nossa, eu achei que as perguntas fossem ser totalmente diferentes, porque o background dessas pessoas é totalmente diferente. Não, as perguntas são a mesma. Então, quer dizer, existe algo em comum dentro dessa curiosidade pelo aprendizado, né? Existe esse algo que a gente consegue, como docente, tocar, independentemente do ambiente em que a gente esteja. E eu achei isso muito mágico.
Então, depois, para a graduação, bom, a gente, né, notei diferenças também. Talvez o aluno de graduação, você talvez não consiga exigir uma certa disciplina, que às vezes para um aluno de ensino médio você consegue, né? Às vezes ali para um aluno de 15 anos você consegue, não sei, talvez exigir uma disciplina específica, que talvez para um jovem você não consiga. Então, assim, o perfil é diferente, mas eu sinto que, sinceramente, a minha escola de docência foi o ensino médio. E a gente está falando sobre áreas de atuação. Tem muita gente que procura o direito internacional, as relações internacionais. Então, para esses jovens, né, que estão interessados, quais outras áreas de atuação a gente pode procurar? Bom, imagino que direito e relações internacionais não seriam, né, esses dois ramos principais, mas até dentro do direito internacional é muito vasto. Então, assim, o direito internacional, se a gente for para o âmbito público, é uma coisa, se você for para o âmbito do direito internacional privado, é outra. É outra coisa. Então, você pode pegar a área de comércio internacional, que é um outro mundo. Você pode pegar a área de famílias internacionais. Hoje tem crescido muito a mobilidade humana, né? Então, quer dizer, as pessoas têm formado famílias em locais diferentes pelo mundo. Então, um brasileiro que se casa com um alemão que vai morar nos Estados Unidos, que tem bens em vários países do mundo, que depois vai ter filhos, sei lá, no Japão. Então, quer dizer, até o próprio direito internacional, ele é extremamente vasto, né? Ele é muito vasto. Então, a gente vai descobrindo também dentro desse direito qual que é mais a vertente. Você gosta mais da área do privado ou gosta mais da área do público, né? Eu, sem dúvida, a área público. Gosto mais do direito internacional público, apesar de lecionar o direito internacional privado também, mas eu também tenho o meu xodó, tenho a minha preferência. Qual a maior diferença entre eles? Então, essa é uma ótima pergunta, porque inclusive os alunos de direito não sabem essa resposta, né? Quer dizer, o direito internacional público, na verdade, ele tem uma formação autônoma, né? Quando a gente pensa assim, direito internacional público, o que geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça? Direito internacional. A primeira coisa que vem na cabeça vai ser talvez ONU, né? Diplomacia. Diplomacia. Então, olha só, já tem uma coisa pública nisso, né? Sim. Então, e direito internacional, então você vai pensar nas convenções internacionais, né? Nos tratados internacionais. Isso você faz nos fóruns internacionais. O direito internacional público. Então, eu entendo que o direito internacional público ele tem uma formação autônoma. Já o direito internacional privado, não. O direito internacional privado, na verdade, ele é um direito interno. Né? Então, Joãozinho brasileiro se casa com a Mariazinha argentina, que tem filhos nos Estados Unidos, que tem imóveis no Japão. E agora estão se divorciando e querem ver guarda dos filhos e para quem que vai os bens. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender é qual é a lei que se aplica. Que lei que eu aplico? Do Joãozinho, da Mariazinha, não sei o quê. Então, vejam, para eu saber a lei que eu aplico, eu não vou em convenção internacional, via de regra, primeiro. Né? Eu vou onde? Na lei brasileira. Então, o direito internacional privado, ele parece, né, ter esse condão assim, de ser internacional, mas, na verdade, a gente está procurando o direito interno, né, que vai ser aplicado. Então, basicamente, seria essa a diferença. E agora, sobre o futuro, a gente quer saber se a senhora ainda tem alguma ambição na sua carreira. Nossa, toda. Nem comecei. O que pretende. Quais são? Mas eu vou contar, assim, os meus sonhos? Por favor. Algumas ambições, alguns projetos. Bom, sem dúvida, eu busco, claro, né, expandir ainda a minha atuação profissional, busco projeção internacional. Então, é isso. Busco, sim, oportunidades de projeção internacional, né, da minha carreira. É engraçado isso, né? Porque mesmo hoje, eu dando as mentorias em carreira no direito internacional, às vezes o aluno pode olhar para mim e falar assim, né? Como vocês aí tão gentilmente também me apresentaram, né? Essa carreira tão bem estabelecida. Mas, assim, para mim, eu sinto, né? Eu cheguei num determinado ponto. Mas é claro que eu olho para frente e eu falo, nossa, eu tenho tanto ainda para percorrer, né? Então, é isso, assim. Então, para um aluno que está terminando de formar com 25 anos, é claro que ele olha para mim, que já tenho 38 anos... e ele olha e fala assim, nossa, mas olha o tanto que ela já fez, olha como é que está a carreira dela. Mas de fato, eu percorri, né? Fiz o dever de casa. Eu falo, construir carreira e ir atrás do que a gente quer, em grande medida, não são momentos assim
nossa, a sorte na vida. Gente, o sucesso é a gente fazer o básico bem feito todos os dias, sabe? Às vezes a gente fica achando assim, nossa, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você ser constante, fazendo para casa ali o arroz com feijão. Parece banal isso, mas não é, porque a maioria das pessoas desiste, não é constante, não tem disciplina, né? Então, por exemplo, até brinco, né? O carnaval, o que você vai fazer no carnaval? É o que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou estudar. Como é que você vai ter projeção? Como é que você cresce se você não está ali pensando, né? Projetando e tal. Então, sem dúvida, eu tenho os meus intuitos, né? E também de projeção internacional, de carreira internacional. E para isso tem que trabalhar. Sim. Tem que trabalhar. Seguiria na área de diplomacia? Talvez ONU? Já pensei, quando eu era adolescente, em fazer concurso para carreira diplomática. Porque eu sempre gostei de idiomas, e uma das primeiras coisas que a prova pega muito são os idiomas, né? Então, eu gosto de aprender, tenho uma certa facilidade e tal. Mas depois, como eu entrei em sala de aula e comecei com carteira assinada com 26 anos como professora, acabou que meio que a docência, ela me abraçou, sabe? Depois ficou difícil de eu sair. Ficou difícil, assim, de eu falar, não, agora não, eu sou professora, é isso. Então, sinceramente, não me vejo estudando para carreira diplomática. Acho que já foi a época, né? Me vendo aí, me vejo expandindo a minha projeção como docente a nível nacional e internacional também. E agora falando mais sobre o mundo geopolítico, as relações internacionais. O que seria relações internacionais? Bom, as relações internacionais são as relações que acontecem dentro da sociedade internacional. A sociedade internacional ela é formada por estados, né? Ela é formada por nós, indivíduos, ela é formada por empresas transnacionais, organismos internacionais, né? As organizações internacionais, as ONGs, né? Internacionais. Então, quer dizer, a gente tem uma série de peças nessa sociedade internacional. Então, as relações entre essas peças formam o que a gente chama de relações internacionais. Então, basicamente, quando você estuda, né, esse direito internacional, essas relações internacionais, você vai entender do ponto de vista jurídico, às vezes mais do ponto de vista político, quais são as regras que se aplicam nesse jogo. Nesse âmbito, como que a ONU atua? Bom, a ONU ela é a maior organização internacional do mundo. Por quê? Porque é a organização que a gente tem a maior parte de estados representado e é uma organização que trata com a maior parte dos temas de direito internacional. Então, se você pensar num tema, a ONU trata, né? Crianças, mulheres, guerras, conflitos, comércio. Quer dizer, fale um tema, você vai encontrar um grupo dentro da ONU que fala sobre isso. Então, a ONU ela é um organismo que tem um papel muito importante no equilíbrio das regras desse jogo. Porque ela é como se fosse um fórum internacional para que os estados discutam as regras desse jogo internacional. Sabe? Então, eu vim aqui, né, nesse espaço, ótimo, gravar esse podcast aqui com vocês hoje. Então, a ONU é o lugar onde as pessoas interessadas em discutir pautas internacionais vão. Né? E é de lá que vão sair, possivelmente, os maiores acordos do mundo, né, os maiores tratados do mundo, porque ali é a casa dessas relações internacionais, em certa medida, onde os chefes de Estado se encontram, onde diplomatas se encontram. Então, a ONU ela tem esse papel importante, né, de funcionar ali como essa sede que hospeda essa sociedade internacional. Agora, falando sobre pautas internacionais, a gente vai abrir um assunto super relevante. Falaremos sobre as relações internacionais no cotidiano e o que a gente pode esperar com algumas mudanças. Doutora, a primeira mudança que a gente quer saber é sobre as novas decisões do governo Trump. O que a senhora espera e o que a senhora acha que pode acontecer? Bom, o governo Trump ele vem anunciando, né, uma série de medidas bastante drásticas, algumas um pouco esdrúxulas, né, que está fazendo a comunidade internacional discutir bastante, né? Eu mesma, nas últimas semanas, acho que eu devo ter dado 2 entrevistas só sobre as manifestações, né, do governo Trump. A gente tem que ver em que medida o que está sendo falado vai ser realmente feito. Né? Acho que vai ter uma distância aí do que é o discurso e do que é que vai ser colocado em prática, realmente. Agora, sem dúvida, por quê? Né? Quando a gente fala assim, gente, por que o mundo olha tanto para o que o governo dos Estados Unidos fala? Né? Por que a gente olha tanto para os Estados Unidos? Porque, gente, até quando eu falo isso com os meus alunos, é o seguinte, a ONU, né, a sociedade internacional, da forma como a gente conhece ela hoje, ela é, em grande medida, uma ideia estadunidense.
Uhum. Então, quer dizer, a ONU só existe porque os Estados Unidos, de certa forma, a formataram dessa maneira. Então, quando você tem um presidente, né, agora um novo presidente dos Estados Unidos, que se manifesta, por exemplo, contrariamente a esses organismos internacionais, você cria um choque no mundo. Você fala, peraí, os Estados Unidos sempre quiseram isso. Todo mundo seguiu, todo mundo aceitou, todo mundo fez. Agora vem os Estados Unidos e agora fala que não quer mais isso. Então, qual que vai ser as regras desse jogo? Como é que vai ficar esse... Então, a gente está vivendo esse momento de transição, de transformação dessa sociedade internacional. E até a relação de Estados Unidos com a OTAN. Tá muito isso em alta, né? Uhum. Como que tá essa situação? A OTAN, ela é a NATO, né, que a gente fala em inglês, que é o Tratado do Atlântico Norte, é um tratado para assistência recíproca entre os estados, né? Então, se você, Estado X, for atacado, nós, né, estados aqui que fazemos parte da OTAN, vamos te ajudar, e vice-versa, né? Se o Estado Y for atacado, nós iremos ajudá-lo. Então, quer dizer, a OTAN ela tem esse intuito de prestar essa assistência recíproca para os estados, né? Então, a gente viu uma questão bastante delicada entre Rússia e OTAN, porque a Ucrânia, né, queria se unir à OTAN, e aí o Putin, vendo aquilo, falou, opa, peraí, meu vizinho de casa se unir à OTAN? Não pode, não gostei disso, né? Então, a gente viu aí uma tensão sendo gerada por esse intuito da própria OTAN de se expandir, e a gente vai ter que ver como que vai ficar, né? A gente tem visto aí nessas últimas semanas algumas tratativas para o final da guerra, né? Para que Rússia e Ucrânia entrem num acordo sobre o final da guerra. Então, vamos ver como que isso vai ser reordenado. E uma possível saída dos Estados Unidos na OTAN seria prejudicial à Europa? Bom, certamente a gente está vivendo um mundo, né, que esse mundo que a gente fala multipolar, né, esse mundo em que cada estado ali tem o seu próprio interesse. E a segurança dos estados é um dos principais temas do direito internacional. Uma das coisas que RI mais estuda e o direito internacional mais estuda são as guerras, os conflitos e a segurança dos estados. E para a segurança dos estados, a gente sabe que um estado sozinho, às vezes, ele não consegue garantir a própria segurança. Então, ele quer se valer de outros países para garantir a sua segurança também. Né? Então, em grande medida, né, os Estados Unidos, até dentro do próprio sistema de segurança coletiva da ONU, foi nesse intuito de que os Estados Unidos ajudassem a Europa também contra, né, a expansão, ajudasse a Europa dentro da proteção das fronteiras ali dos Estados europeus também. E o que a gente tem visto agora é os Estados se desengajando, né, de certos compromissos internacionais, se tornando muito mais individualistas, né? Mais autônomos. Não, isso aqui eu vou cuidar desse tema sozinho, você que se vire aí, você que se vire aí, agora eu vou fazer aqui como eu imagino. Né? Então, isso é bastante preocupante, porque a sociedade internacional ela foi formada sob uma espécie de cooperação internacional, que a gente tem visto se desmantelar. E nessa semana a gente ficou sabendo mais ou menos de uma ligação entre Trump e Putin. O que deve ter rolado nos bastidores aí? Bom, não faço ideia, né, do que discutiram, mas sem dúvida parece que o Trump ele tem também interesses econômicos, né, em certos recursos naturais que existem na Ucrânia. Então, pode ser interessante que a Ucrânia aceite, né, que a Rússia anexe certos territórios a ela, para que, eventualmente, os Estados Unidos possam se valer de recursos naturais que existam, né, na Ucrânia. Isso é interessante porque, às vezes, a gente olha para os conflitos e acha que é só uma questão de guerra, né? Acha que é só uma questão de armamento. Mas, frequentemente, os conflitos internacionais, eles envolvem muito as riquezas naturais que existem nesses estados. Né? Então, às vezes, um estado quer incentivar que um outro invada outro porque sabe que naquele estado vão ter recursos naturais importantes. Né? Então, é sempre importante a gente ficar de olho em quais são, de fato, os interesses que o Estado tem, tanto em promover a guerra quanto em acabar com a guerra. Com certeza, e principalmente quando a gente fala de Ucrânia e Rússia, né? A gente está ali
no coração, né, que a gente fala, o coração do mundo. Então, solo Chernozion e muitas outras questões. Então, na geopolítica, essas questões ambientais, esses recursos são muito importantes, além de questões históricas, né? Então, por que começou essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Bom, as narrativas, elas são das mais distintas possíveis, né? A gente tem a justificativa de que a Ucrânia queria aderir à OTAN e a Rússia não estava gostando disso. A gente tem a justificativa que a Rússia disse que haviam nacionais sofrendo perseguição dentro da Ucrânia, então ele estaria fazendo aquilo para proteger os seus próprios nacionais. Mas, em grande medida, eu vejo que a invasão da Rússia à Ucrânia se deu pelo receio de que a Ucrânia, como ali, né, um país embrionário da própria Rússia, né, enfim, com tantas afinidades culturais e tal, ela estivesse se aproximando muito da Europa, né, tanto querendo se unir aí à União Europeia, né, querendo passar a reintegrar a OTAN. Então, eu vejo que essa expansão europeia, né, de certa forma ocidental, em relação à Ucrânia, fez com que, né, a Rússia se sentisse ameaçada logo no seu jardim de casa. A gente tem falado muito sobre uma crise da ordem mundial e a criação de uma nova ordem mundial. Uhum. Como que é essa questão, essa crise dos Estados Unidos e uma possível ascensão do Oriente? É interessante isso, Augusto, porque ao longo da história da humanidade, a gente meio que vê esse pêndulo, né? Tipo, há 1000 anos atrás o poder estava de um lado, Sim. 1000 anos depois o poder vai para o outro lado. Então, me parece que a gente está vivenciando justamente esse momento em que esse poder ele tem se deslocado para o Oriente, né? A gente tem visto aí o Sudeste Asiático, a própria China com a questão comercial, né? Alguns anos atrás, a gente sempre ligava a China a um país que poluía e a um país que produzia, né, os famosos produtos, não eram produtos originais, né? Hoje, a China tem altíssima capacidade de produção. Hoje, a China tem investido enormemente em energia limpa. Então, quer dizer, a China mudou totalmente o seu perfil. Então, veja como é interessante, né, um país conseguir, né, mudar tanto, né, a sua rota, assim, em grande medida, em certos aspectos, no arco ali de 10, de 20, né, de 30 anos. Então, a gente tem visto realmente uma reformulação dessa ordem mundial. Então, a gente está atravessando um período de insegurança, a gente não sabe onde isso vai dar, né? Se há alguns anos atrás pareciam que as regras do jogo eram todas claras, né? Todo mundo sabia para onde o barco estava indo, agora a gente já não sabe mais, né? Agora, o que pode acontecer, né? Quando você tem um Estado, por exemplo, quando o Trump falou sobre a questão de aplicação das sanções contra o Tribunal Penal Internacional, né? Certamente isso pode acabar inviabilizando o funcionamento do órgão, né? Então, a gente tem que ver, né? Então, já que a gente está falando de uma nova ordem mundial, né? Assim, é o quê? É tacar fogo em tudo e reconstruir. E quem que vai reconstruir agora? Né? E nós vamos, qual que é o projeto? Qual que é o projeto? Que antes a gente sabia qual era o projeto, ONU, mas quem está fazendo o projeto agora? E sobre essa retomada dos imperialismos, né? A gente tem visto hoje os Estados Unidos com umas declarações sobre anexar o Canadá. Como que está essa questão ainda? Eu imagino que esses sejam muitos discursos assim para um pouco desnortear a mídia, né? Assim, foi até engraçado que algumas das pautas que me chamaram para dar entrevista é assim, porque ele falou uma coisa absurda, aí chama para dar entrevista, mas no dia seguinte ele fala outra coisa, ou ele muda. Então, quer dizer, a mídia já não sabe mais nem o que vai falar, né? Eu vou falar disso, eu vou entrevistar alguém sobre isso, mas ele já mudou, né, o discurso. Então, me parece um pouco assim um discurso para dar uma desorientada, né, geral, em qual que é a pauta mais importante, o que é de fato que é mais importante. Mas me parece muito que essas manifestações do Trump, elas têm vindo para falar assim, Estados Unidos, a gente voltou e quem vai dar as regras, as cartas agora desse jogo vai ser a gente. Então, meio que falando assim, nós vamos anexar isso, nós vamos renomear o Golfo, nós vamos vender Gaza, como se, né, fosse de novo aquela potência que fosse voltar a colocar as cartas na mesa, né? Então, mas é aquilo que a gente está falando, que cartas são essas, né? Qual que é o limite, né, da legalidade, inclusive, né, do que tem sido proposto? Agora a gente fala muito sobre conflito global, né?
A senhora acha que tem algum perigo cibernético ou nuclear por alguma guerra no século XXI? Algo do tipo? É interessante, porque eu gosto muito do tema dos conflitos internacionais. Então, quando eu estava dando aula disso, inclusive na pós-graduação, sobre segurança internacional e guerras, eu sempre falava assim com os meus alunos, isso antes da guerra da Ucrânia, né? Antes, uns 4 anos atrás, eu sempre falava assim, olha, gente, o próximo grande conflito vai ser cibernético. O próximo grande conflito vai ser um hacker que vai invadir o sistema bancário de um país e vai colocar tudo, vai dar um apagão geral. O próximo grande conflito, então, nessa pegada, né, de que ia ser um ataque de hacker, que ia ser uma coisa cibernética e tal. E aí, passou um tempo, que a gente viu? Invasão da Rússia na Ucrânia, ou seja, um conflito típico. Com soldado, com bomba, com tanque, com guerra. Né? Eu falei, mas a gente estava achando que ia ser um conflito cibernético, não um conflito tradicional. Né? Mas, sem dúvida, a questão cibernética hoje, ela é trending topic, né, para vocês aí. Ela é trending topic porque, de fato, as novas tecnologias, elas têm trazido novos desafios de segurança. Sim. Tanto pela questão da própria gestão dos nossos dados, né, nas redes sociais e como que isso pode ser manipulado para, às vezes, formar certas narrativas que podem levar a conflitos, tanto pelo fato da segurança, né, por exemplo, 5G. Né, o Brasil não tem tecnologia para o 5G, a gente tem que importar essa tecnologia. Mas em que medida é seguro a gente importar, por exemplo, um 5G de um país X e aí esse 5G vai estar na estrutura de comunicações importantes para o Brasil, né, militares, né, comunicações confidenciais do governo. Então, sem dúvida, a questão cibernética hoje ela é uma das mais sensíveis dentro das relações internacionais. Inclusive, uma coisa muito nova, né, as inteligências artificiais. Então, a influência que uma inteligência artificial pode ter hoje, até do lado positivo, até do lado negativo, né? As próprias armas autônomas, né, sendo usadas nos conflitos, quer dizer, você não precisa necessariamente de mandar um soldado, né? Você pode ter alguém dirigindo, né, um ataque sentadinho do outro lado do mundo, né, através do uso dessas armas autônomas. Então, sem dúvida, a inteligência artificial ela tem e vai cada vez mais, porque não tem como a gente voltar atrás, remodelar essa sociedade internacional. A mídia também tem falado muito sobre as empresas multibilionárias e essa gestão no governo americano. Então, Elon Musk, a gente está percebendo muito do ladinho assim do Trump. O que pode ser um perigo ou não, né? Assim, o que chama a atenção, né, disso é que o seguinte, quem que poderia ter, até algum tempo atrás, um satélite no espaço? Só um Estado. Você consegue ter um satélite? Eu não consigo colocar um satélite meu para chamar de meu. Eu não consigo. Mas hoje a gente tem uma pessoa que tem mais dinheiro do que muitos estados juntos que consegue colocar um satélite no espaço. E a gente sabe que o dinheiro, né, que esse poder, essa projeção, ela equilibra o poder internacional. Então, se no passado a gente falava que a sociedade internacional ela era influenciada por estados, claro que a gente sempre soube, né, que esse poder privado teve na base de muita coisa, mas hoje fica ainda mais evidente o peso que as empresas transnacionais, que as corporações transnacionais estão tendo dentro do equilíbrio de forças nessa sociedade internacional. Então, quando a gente vê uma foto, né, do presidente Trump tomando ali a sua posse com Mark Zuckerberg, com Elon Musk, né, com Jeff Bezos, né, da Amazon, do lado dele, quer dizer, é uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Sim. E a senhora acha que é possível algum dia o mundo viver completamente em paz? Essa é uma pergunta filosófica, né, gente? Vou fazer um curso de filosofia. Mas, quando eu dou essas aulas de segurança internacional, eu pergunto para os alunos, né? Eu falo, gente, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que é possível uma paz perpétua? Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que nós sempre vamos lutar por poder e que a gente está vivendo ali dentro, né, de um ambiente instável, onde cada um tem que lutar pelo seu, né? Senão você não consegue, né? Esse ambiente de desconfiança. Quem aí acha que a gente consegue viver na paz perpétua, né? Aí alguns levantam a mão, a perspectiva kantiana, né? Kant escreveu sobre a paz perpétua.
quem é mais hobbesiano, né? O hobbesiano é aquele realismo das relações internacionais, né? Então, quer dizer, tá todo mundo buscando por poder. Né? Eu vou ficar aqui em paz até o momento que eu ver que você não tá tendo mais poder do que eu. Na hora que eu, né, começar a perceber que eu tô perdendo poder, eu já não fico tão em paz assim. Então, assim, o que me parece, e nessa perspectiva talvez eu até seja um pouco ingênua, né? É que se o mundo consegue, e até uma perspectiva mais kantiana, eu gostaria de me imaginar mais assim. Apesar de que quando eu dou aula para o público de RI, eles são tão realistas que eles me jogam um balde de água fria toda vez. Eu falo assim, não, gente, vamos pensar, se a gente consegue, né, se unir para a guerra, a gente consegue também se unir para a paz. O mundo não viveu em paz durante os últimos... Claro, a gente sempre teve conflitos espalhados pelo mundo a todo momento. Mas, de modo geral, até o momento presente, né, até alguns anos atrás, quando começou aí Rússia e Ucrânia, e agora, né, Israel, com a questão do Hamas e tudo, a gente estava vivendo um período de relativa paz mundial, apesar dos conflitos regionais. Então, assim, eu acho que eu quero acreditar que a gente, talvez não uma paz perpétua, né? Porque o para sempre não existe. Mas, assim, uma paz dialogada, uma paz, né, com consensos que a gente vai formando na medida em que o tempo vai passando. E agora, finalizando, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles jovens que querem seguir na área de direito internacional ou relações internacionais. Claro. Bom, eu acredito que seja uma das áreas mais promissoras para o futuro. Até se você for trabalhar assim, e no banco, com investimentos, você não vai conseguir fugir da perspectiva geopolítica. Porque hoje as assessorias de investimento nos chamam, né, especialistas em geopolítica, para falar qual que é a previsão mundial. Porque para onde tem guerra, eu não vou mandar meu dinheiro. Então, quer dizer, gente, não tem como a gente se esquivar de uma análise geopolítica. Então, por si só, né, um curso de RI, um curso de direito, isso já nos dá essas ferramentas, né, legais, essas ferramentas jurídicas para a gente compreender o mundo. E com o direito, eu acredito que a gente mude a vida de muitas pessoas. Né? Hoje, cada vez mais, quando eu começo novas turmas de direito, né, eu pergunto para as pessoas, por que você veio fazer direito e tal? Muitos falam desse desejo de buscar justiça, né? O direito como uma ferramenta de se buscar justiça. E buscar justiça é algo que eu acho que todo ser humano, de certa forma, quer. Né? A humanidade, ela caminha, né? Ou deveria caminhar para essa busca dessa justiça global, dessa justiça mundial. Então, me parece que se você estuda direito, se você estuda relações internacionais, você tem ferramentas para compreender esse mundo, né? E para buscar mais essa justiça social, essa paz internacional. E assim, após um longo papo sobre direito internacional, chegamos ao final de mais um episódio do VozesCast. Doutora, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada pelas palavras. Foi de incrível conteúdo e aprendemos muito com a senhora. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fico à disposição para a gente continuar essa conversa em outra oportunidade. Muito obrigado. Siga a gente em todas as redes sociais, VozesCast. Até mais.